Igreja paga imposto no Brasil? Como muitos pastores, eu fiz essa pergunta ao Google e o que encontrei foi uma bola dividida. De um lado, há matérias que destacam dívidas milionárias das igrejas perante o fisco e, de outro lado, páginas que afirmam que elas nada pagam. Quem tem razão? Olá a todos, meu nome é Fernando Gamino, eu sou sócio do Jonatas Nascimento, na cartilha da Igreja Legal, cursos, consultoria e contabilidade para igrejas. E hoje eu pretendo começar a desenroscar esse novelo. A resposta mais rápida é a seguinte: igual acontece na maioria das democracias ocidentais, as igrejas brasileiras estão sujeitas a alguns tributos e são imunes a outros. A regra geral é a seguinte: as igrejas contribuem para o sistema de segurança social e recolhem tributos incidentes sobre a sua folha de pagamento e a comercialização de produtos e serviços que não sejam diretamente vinculados à sua atividade fim, ao passo que não estão sujeitas a impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços. Ainda assim, é muito comum encontrar matérias que vão sustentar a tese falsa de que a ausência de certos tributos para as igrejas no Brasil é injusta porque é uma jabuticaba que só existe no Brasil, ou um jabuti na árvore, que não chegou lá devido à enchente, mas à mão de gente. Os culpados por colocar o nosso jabuti na árvore variam de tempos em tempos. Isso depende de quem é a bola da vez, que precisa ser desmoralizada pelo jornalismo militante. Com base na minha experiência, eu posso dizer sem medo de errar que mais de 95% das igrejas no Brasil ainda paga muito mais imposto do que precisaria por falta de conhecimento e porque não adotam ainda as melhores práticas de administração eclesiástica. A pesquisa que eu fiz no Google mostra que a maioria das pessoas que tratam dos impostos das igrejas brasileiras são palpiteiras ou revolucionárias panfletárias que estão tratando de um assunto sério como esse, com a profundidade de um pires. Se você deseja um guia seguro para entender a tributação das igrejas no Brasil, chegou finalmente ao lugar certo. Tudo o que você vai precisar é um pouco de paciência, porque esse é um tipo de conhecimento que é construído de modo semelhante a uma casa. Se nós quisermos construir na pedra, vamos ter de gastar mais tempo e energia nos alicerces. Agora eu vou falar rapidamente sobre o mito de que as igrejas brasileiras recebem mais benefícios que no resto do mundo. Bom, nas pesquisas realizadas na internet é fácil encontrar matérias assinadas por jornalistas que, de um modo velado ou até mesmo explícito, tentam colocar a opinião pública contra as igrejas, especialmente as igrejas evangélicas. Por exemplo, o Diário do Centro do Mundo publicou no dia 1º de janeiro de 2016 uma matéria extremamente irônica cujo objetivo é fazer os leitores pensar que as igrejas, na Suécia, pagam impostos assim com muito gosto e que a situação brasileira, essa sim, é um jabuti. Quem entende do assunto logo percebe que se trata da mais descarada e deslavada fake news que está na moda, o que não significa que deva ser censurada, na nossa modesta opinião. Em resumo, a matéria colhe o depoimento de uma sorridente pastora sueca que paga impostos e contribuição previdenciária sobre os seus vencimentos e que as atividades empresariais detidas pela igreja também recolhem impostos. Qual a diferença disso em relação ao tratamento tributário existente no Brasil? Não há diferença nenhuma, nenhum jabuti aqui. Pondo de lado o sensacionalismo, no Brasil os pastores também devem pagar impostos, tributos sobre os seus salários e prebendas pastorais. Quando a igreja for dona de uma empresa, essa empresa com finalidade lucrativa também pagará os seus tributos, até para não gerar uma concorrência desleal. Há uma série de outras matérias veiculadas por grandes órgãos de imprensa que são rápidas no gatilho ao julgar certas atividades desenvolvidas pelas igrejas, a exemplo de estacionamentos, cantinas e bazar, e acabam tirando conclusões diametralmente opostas ao entendimento consagrado nos tribunais, como eu vou mostrar logo mais. O fato é que a maior parte do mundo ocidental civilizado passa longe de tentar onerar com tributos o fenômeno religioso. Para se ter uma ideia, na Alemanha, onde obviamente vigora a separação entre Estado e religião, as igrejas históricas até mesmo possuem o direito de cobrar os seus próprios impostos dos seus membros.
Isso está previsto no artigo 137 da Constituição de Weimar, a queridinha de 120 entre 100 juristas progressistas, com a exemplo do ministro Celso de Mello, que foi mantida em vigor pelo artigo 140 da Lei Fundamental da República Alemã. Atualmente, há defensores de que as mesquitas islâmicas também possam instituir os seus respectivos impostos. Confira isso nos links que eu estou disponibilizando aqui abaixo, não precisa acreditar em mim. Outro exemplo curioso, mas pouco conhecido, é a Concordata de 2004, assinada entre Portugal e a Santa Sé, o Estado do Vaticano. Dali em diante, a Igreja Católica em Portugal passou a pagar justamente os mesmos tributos que são pagos no Brasil e na Suécia. Antes disso, os padres sequer precisavam pagar imposto de renda e segurança social sobre os seus ordenados. As demais isenções, a exemplo do Imposto Municipal sobre Imóveis, equivalente ao nosso IPTU, foram mantidas e reforçadas. Caminhando adiante, é importante que os líderes religiosos saibam que não estão usufruindo de benefícios tributários injustos e diferenciados em relação a outras partes do mundo ocidental livre. As imunidades e isenções tributárias das organizações religiosas são encaradas como a melhor forma de permitir aos cidadãos que exerçam o direito fundamental à liberdade de culto e de crença. Imaginem que nós vivêssemos em uma distopia orwelliana, em que o Ministério da Verdade determinasse que o panteísmo ecológico, algo parecido com a mensagem do filme Avatar, é a religião oficial e que todas as outras fés e doutrinas pregam um discurso de ódio, seja lá o que isso for. Mesmo que o Ministério da Verdade não viesse a proibir as demais religiões, bastaria permitir a tributação de qualquer entidade religiosa não oficial para tirar os meios de ação dos supostos inimigos da verdadeira fé. É para evitar esse tipo de situação que, mais uma vez, o mundo ocidental livre abraçou a sabedoria dos pais fundadores dos Estados Unidos da América e passou a enxergar as imunidades e as isenções tributárias das organizações religiosas como a melhor forma de permitir aos cidadãos que exerçam o direito fundamental à liberdade de culto e de crença. Agora é importante deixar de lado a distopia imaginária e reportar que o Supremo Tribunal Federal, até o presente momento, mantém a tradição de interpretar as normas constitucionais que asseguram a liberdade de culto e de crença sob esse prisma que eu acabei de falar, em especial aquelas que estão previstas nos incisos 6, 7 e 8 do artigo 5º da Constituição. Vale a pena você conhecer e eu vou ler para você, tá? O artigo 5º, ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Vai lá para o inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E, finalmente, 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Como vocês podem perceber, a Constituição brasileira buscou garantir a toda a gente sua religiosidade e a livre manifestação da fé. Essa liberdade religiosa irrestrita deve inibir quaisquer iniciativa legislativa que tente impedir a manifestação religiosa com a inconstitucionalidade. Educar-se sobre os seus direitos e deveres é o primeiro e mais fundamental passo para a defesa intransigente da liberdade de culto e de crença religiosa. Agora vamos falar sobre o conceito de imunidade tributária. A Constituição de 88 impossibilitou a tributação de determinadas atividades e pessoas, no que se convencionou chamar imunidade tributária. Confira! Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias é assegurado ao contribuinte vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 6. Instituir impostos sobre, a linha B, templos de qualquer culto. E, finalmente, preste atenção no parágrafo 4º.
As vedações ou proibições expressas no inciso 6º, alíneas B, que é a nossa, e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das atividades nelas mencionadas. Bom, em palavras simples, a imunidade é uma espécie de isenção tributária vitaminada pelo fato de estar prevista na Constituição. Ao contrário da isenção, não se trata de uma benesse estabelecida em lei e que pode ser revogada. A imunidade é como o supertrunfo que derrota todas as demais cartas. Ela corresponde a uma ordem vinda diretamente da Constituição para que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não criem e não cobrem impostos, ao passo que a isenção corresponde a uma regra especial que acarreta a liberação de impostos que numa situação normal seriam devidos. Bom, as implicações da diferença entre imunidade e isenção são enormes e acarretam efeitos de ordem prática todos os dias. Vou lhes dar como exemplo o IPTU, que é um imposto municipal em que o contribuinte é o proprietário do imóvel. Quando a igreja compra o imóvel, ele passa a integrar o seu patrimônio, e é bastante óbvio que a igreja não terá de pagar IPTU, porque a regra de imunidade do artigo 150 da Constituição vai valer. Patrimônio, lembra? Mas quando a igreja aluga um imóvel, ela acaba pagando IPTU porque é praxe nos contratos de locação a previsão de uma cláusula em que o locatário é obrigado a pagar o carnê. Só que há diversas cidades, como o Rio de Janeiro, em que há leis municipais estabelecendo a isenção de IPTU para imóveis alugados por igrejas. Em tese, a imunidade tem validade automática. A isenção, por outro lado, só passa a valer a partir do momento em que a igreja conseguir sucesso em um processo administrativo. A imunidade também permite cobrar a devolução de impostos pagos indevidamente. A isenção só vale para o futuro, depois desse requerimento. Deu para pegar a visão? Talvez seja melhor fazer uma pausa para processar melhor as informações que já trouxe até aqui. Eu vou continuar essa aula exatamente de onde eu parei. E quero ouvir de vocês se eu estou indo pelo caminho certo ou não. Por favor, comentem livremente. Deixa um joinha ou mandem o gladiador acabar comigo. A escolha é de vocês. Se esse tipo de conteúdo lhe interessa, dá uma força e se inscreve no canal que eu e o Jonatas criamos para ajudar as igrejas a seguir o caminho da lei e encontrar o fluxo da prosperidade. Até breve.